Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 107. Livro dos Médiuns, capítulo 25. Utilidade das evocações particulares. Então, continua sendo o tema das evocações, né? Então, utilidade das evocações particulares. Então, nós vamos ficar sabendo aqui qual a utilidade, qual a importância, porque deve existir uma finalidade, né, para as evocações particulares. Então nós sabemos que, por exemplo, quando se fala nas evocações particulares, engloba-se as reuniões mediúnicas, as reuniões de desobsessão, também nas casas espíritas. Por isso que bato sempre nessa tecla a importância, né, da casa espírita séria. Quem já leu as obras de André Luiz, através de Chico Xavier, é óbvio. Quem já leu também algumas obras de Edivaldo Pereira Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, mas vamos focar mais nas obras de André Luiz. Quantos milhões de espíritos os benfeitores espirituais trazem até as casas espíritas sérias. Espíritos esses que naquelas regiões umbralinas, 20, 30, 40, 50 anos em sofrimento, mas que retirados de lá, precisam eles receber o choque anímico. E esse choque anímico, esses espíritos só recebem nas casas espíritas através dos médiuns. Em outro lugar nenhum. Aí você pode me perguntar, mas qual a importância do choque anímico? O choque anímico é aquele momento em que, utilizando-se dos efeitos das energias de efeito físico, a energia animalizada do médium, que naquele período da sintonia, onde sintoniza o espírito sofredor, necessitado, com o médium, com o perispírito e o espírito do médium, então ali, aquelas energias levam aquele espírito a despertar. Vamos pensar da seguinte forma, para ficar mais fácil, eu gosto de simplificar. Sabe o que significa o choque anímico? Sabe quando uma pessoa sofre uma parada cardíaca? Não existe aqui na Terra aquele aparelho que chama desfibrilizador, que o médico usa? É a mesma coisa. A partir daquele momento ali que é aplicado aquele choque do desfibrilizador,
o paciente ele retorna, ele recobra a consciência. Olha só para você ver onde é que eu tive que buscar para simplificar. Eu podia adentrar outras áreas, mas o tempo é curto. Então, usando-se o desfibrilizador no paciente ali, ele recobra a consciência. Como se diz o termo, o paciente volta. As pessoas falam assim, voltou. Ai, graças a Deus. Então, ele praticamente que acorda. É o que acontece com o espírito sofredor nessas regiões umbralinas, espírito que naquelas regiões muitas décadas se encontra, que quase sempre ele não sabe nem que desencarnou, então ele precisa passar por um médium, por um trabalho de desobsessão, onde ele recebe o choque anímico. E o choque anímico, só o médium é detentor dessas energias capazes de levá-lo ao despertamento. É aquela acordar, ele acorda. Opa, o que aconteceu comigo? O quê? Onde é que eu estou? Não, vocês estão brincando. Que isso? Gente, parece que eu sonhei. Parece que eu estava sonhando. E por aí em diante vai, né? Então, utilidade das evocações particulares. Se você quiser acompanhar, você vai aí na questão 281. Então, Kardec diz aqui assim, ó: as comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados, as comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados, ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade, como por exemplo, vamos pensar assim, Sócrates, né, Pitágoras, os pré-socráticos, né, são preciosas, né? Então, essas comunicações, as mensagens que se recebem desses seres são preciosas pelos altos ensinamentos que encerram. Então, são preciosas pelos altos ensinamentos que encerram. Então, se tratando de espírito evoluído, é isso que acontece. Olha só, as comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelos altos ensinamentos que encerram. Só que esse processo é relativo. No ano de 2022, com todo respeito a quem mereça, mas não se vê mais esses espíritos da antiguidade, essas personagens da antiguidade se manifestando. Não se vê. Me diga onde no Brasil está ou tem se manifestado Leon Denis, por exemplo, Gabriel Delan, Camilo Flammarion. Onde é que esses espíritos têm se manifestado?
Galileu, Galilei. Onde é que esse espírito tem se manifestado? Francisco de Assis, Joana d'Arc. Ora, mas esses espíritos nunca se manifestaram, Luiz. Oh, mas por que não? Esses espíritos todos se manifestavam na época de Hippolyte Leodenzard Rivail. E outra coisa, quem já leu o livro Eurípides, O Homem e a Missão, se não me falha a memória, de Corina Novellino, de Eurípides Barçanufo. É a história de Eurípides Barçanufo. Quem já leu sabe que centenas de espíritos da antiguidade se manifestavam através dele. João, o Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo. Inclusive, tem mensagens. Quem já leu sabe o que eu estou dizendo. Sabe que eu não estou aqui com anedota. Tem mensagens, inclusive, de Nossa Mãe Maria Santíssima, através do professor Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento. E de milhares de outros espíritos, milhares não, centenas de outros espíritos. Vamos usar esse termo, da antiguidade. Leon Denis, né? Gabriel Delan e muitos outros. Fica até difícil falar, porque são tantos nomes que fruem. Então, mas Dr. Bezerra de Menezes, mas Dr. Bezerra de Menezes tem se manifestado muito no Brasil, e através de muitos médiuns no Brasil, não desmerecendo ninguém, mas eu não acredito. Eu não acredito pelo fato da irresponsabilidade do espírita que se dizem ser espírita. Veja bem, gente, não é generalizando não, porque isso aqui é um estudo. Porque existe em 100%, existe 3% de espíritas que são sérios. Acontece que esses 3%, quando o Dr. Bezerra de Menezes se manifesta através desses 3%, eu não sei se você vai conseguir entender isso agora. Quando o Dr. Bezerra de Menezes, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, se manifesta através desses 3% de médiuns, de espíritas sérios que existem no Brasil, ninguém fica sabendo. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, esses espíritos, de fato, se manifestam através desses médiuns que não buscam os holofotes, que não buscam a mídia, que não buscam o YouTube para divulgar vídeos de Dr. Bezerra de Menezes aqui, Bezerra de Menezes ali, Chico Xavier aqui, Chico Xavier. Isso é tudo espíritos apócrifos. Isso é tudo espírito charlatão. Para começar, médios charlatões, espíritos mistificadores, é tudo semelhante que atrai semelhante. Porque os bons espíritos, eles não estão preocupados em aparecer. Eles não estão preocupados com isso, eles não precisam disso. Eles vêm e ditam a mensagem e pronto. Então nós temos visto na mídia, na internet, milhares de vídeos de Chico Xavier se manifestando.
Bezerra de Menezes, mas tudo apócrifo. Aí você pode perguntar, mas por que apócrifo? Porque esses espíritos, quando no corpo físico, agiram na humildade, na simplicidade. E outra, para quê? Buscar holofotes? Não é dessa forma. Então, os pseudos espíritas estão distorcendo a realidade. Então, observa que esses espíritos da antiguidade, eles não têm se manifestado tanto na atualidade quanto na antiguidade. Por quê? Porque na antiguidade os médios eram mais sérios, os médios eram mais disciplinados, os médios eles renunciavam à matéria, eles abdicavam, eles dedicavam. Então é preciso dedicação, disciplina, transformação moral. Esses espíritos não conseguem se conectar aos médios nas condições que os médios se encontram. Então, por que esses espíritos se conectavam ao professor Eurípides Barçanufo em Sacramento? É só analisar a moral do professor. Divaldo Pereira Franco mesmo, eu já tive a oportunidade de assistir manifestações de Dr. Bezerra de Menezes, de Leon Denis, através dele. Mensagens autênticas. Mas analise para você ver a moral, as atitudes de Divaldo Pereira Franco. Nós não temos sequer um fio de cabelo para falar da moral de Divaldo. Então, Chico Xavier, por exemplo, milhares de espíritos se manifestavam através dele, inclusive até Francisco de Assis, só que com o nome de João, o Evangelista, se manifestou uma vez através do Chico Xavier. Então, é desses médios que nós estamos aqui falando. Na seara do mestre, está precisando de trabalhador desse nível, com essa responsabilidade, com essa visão, com esse caráter, com esse coração que Divaldo tem, Chico tinha. Olha os espíritos que trabalham através de Carlos Bacelli, espíritos nobres. Está havendo necessidade desses médios aqui no Brasil, no mundo, aliás. Agora, o que nós temos visto aí é lamentável. Estão brincando de espiritismo. Médium não tem que aparecer. Quem tem que aparecer é nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Médium, o termo já diz, médium, meio. Não é nem o final e não é nem lá atrás. Está no meio. Fica quietinho aí que tá bom demais. Não era para estar nem nesse lugar. Então,
da antiguidade são preciosas pelos altos ensinamentos que encerram. Esses espíritos conquistaram um grau de perfeição que lhes permite abranger muito mais extenso campo de ideias. Então, esses espíritos, eles conquistaram um grau de perfeição que lhes permite abranger muito mais extenso campo de ideias. Então, eles tratam de um tudo. Eles têm conhecimento. É a evolução. Penetrar mistérios que escapam ao alcance vulgar da humanidade. Eles penetram, o conhecimento deles penetra mistérios, que para nós significa mistérios, mas que para eles, devido ao conhecimento que eles têm, não existe mistérios. Mistério é a ignorância. Mistério é a falta de conhecimento. Mas para eles que têm conhecimento, para eles que são evoluídos, não existe mistério algum, a não ser um processo natural da natureza, das leis do Criador. Então, o mistério, ele existe até que o indivíduo evolui moralmente e intelectualmente. Evoluiu, deixa de existir mistério. Então, o mistério é ignorância de conhecimento. Mistério é falta de conhecimento. Não é? Então, esses espíritos, olha só, esses espíritos conquistaram um grau de perfeição que lhes permite abranger muito mais extenso campo de ideias, penetrar mistérios que escapam ao alcance vulgar da humanidade e, por conseguinte, iniciar-nos melhor do que outros em certas coisas. Tá vendo só? Por conseguinte, iniciar-nos melhor do que outros em certas coisas. Não se segue daí, sejam inúteis as comunicações dos espíritos de ordem menos elevada. Então não significa também, olha só a sabedoria de Kardec, que as manifestações dos espíritos menos elevados, são inúteis. Não, olha só para você ver. Das manifestações, das mensagens que os espíritos menos elevados transmitem, delas muita instrução colhe o observador. Mas é essa aí a questão. Kardec complicou agora. Dessas mensagens, dessas manifestações desses espíritos menos elevados, desses espíritos sofredores, necessitados, delas muita instrução colhe o observador. Complicou aqui agora, o observador. Porque se não fosse esse termo aqui, o observador, tudo bem. Mas eu faço-lhe aquela pergunta: cadê esse observador? Onde ele está? Me apresente esse observador. Já que 99%
daqueles que vão à casa espírita, 99% daqueles que buscam o espiritismo, nunca que vão em busca da reforma íntima, da transformação moral. Ele nunca que busca o espiritismo para aprender, descobrindo de onde ele veio, onde ele está e para onde ele irá. 99% eu disse, então não generalizou, não é 100%. Porque 1% estuda-se o espiritismo. 1%, olha que vergonha. 1% estuda o espiritismo seriamente. Mas 99% busca o espiritismo por vários outros motivos, menos para conhecer a ti mesmo. E enquanto nós não reconhecer isso, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca para tudo quanto é lado. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo, no mesmo assunto.